Olá, eu sou Álvaro Luiz e hoje estamos aqui para bater um papo sobre associativismo. Bem, como vocês estão acompanhando, a gente está fazendo um trabalho de levar as pautas, os temas que a gente discute no dia a dia nas comunidades, através da internet e através de vídeos, de videoaulas. E hoje a gente traz aqui o nosso colega Judenilton Oliveira, ele que é colaborador também do IRPA, e vem nos falar um pouco sobre organização social, sobre associativismo. Nilton, bem-vindo. Obrigado. Para a gente é uma satisfação poder contribuir com essa discussão que a gente entende que é essencial, né, no dia a dia das comunidades e principalmente nas comunidades tradicionais de fundo de pasto, né? Nilton, o porquê é importante as comunidades se organizarem, porquê é importante o associativismo aqui no semiárido? Bem, esse é um tema que a gente sempre faz e procura ter essa resposta dos agricultores, né? As famílias que estão nas comunidades, elas são quem melhor sabe responder e quem melhor precisa refletir a importância desse tema. E aí vocês que estão na comunidade, né? Jovem, agricultor, pai, mãe, avô, que fazem parte das comunidades tradicionais, precisam se questionar qual é a contribuição que cada um de vocês hoje tem feito para que a organização social na sua comunidade ela seja fortalecida. Qual o papel que cada um está exercendo? Será que estamos apenas esperando do outro que faça a sua parte e às vezes a gente não está se avaliando? Esse é o grande desafio hoje para a gente debater esse tema, porque a organização social ela não é uma pessoa que faz, ela é a comunidade, né? Desde o jovem, a mulher, ao que tem mais experiência, ao idoso, todo mundo junto é quem constrói isso que a gente chama de associativismo, que é a união de várias pessoas com um objetivo em comum. Então, Álvaro, é diferente de eu dizer, eu quero atingir aquele objetivo. Esse é um objetivo pessoal que eu não preciso da associação. Mas tem desafio nas comunidades que não é só para mim, é para você, é para todos que vivem ali. Então, é nessa hora que esse objetivo, que é de todo mundo, ele se torna um elemento principal para a gente se organizar e buscar conquistá-lo. Uma situação muito comum aqui no semiárido era de antigamente, né, ter aquelas pessoas que eram lideranças muito pelo financeiro, né? Então tinha aqueles grandes fazendeiros que respondiam em nome da comunidade. E o associativismo, a organização social vai em contraponto a essa situação, né, Nilton? Onde tinham ali os donos da comunidade, né? Justamente, e você traz uma discussão importante porque essa ideia de se organizar, ela é recente se a gente pega a história do Brasil e das próprias comunidades, do ponto de vista do direito de se organizar, né? As comunidades sempre se organizaram, mas durante um bom período elas foram impedidas de exercer esse direito, né? E quem era que fazia isso? Era esses ditos donos, né, das terras, que eram os coronéis, era quem dizia o que é que o povo tinha que fazer. E só muito recente, depois que o Brasil acabou com a ditadura, né, depois que o povo exerceu o direito democrático de se organizar, foi que as comunidades tiveram na Constituição o direito de se organizar enquanto associação. Grupo de pessoas que poderiam reivindicar aqueles direitos que elas tinham, né, e que elas entendiam que era uma necessidade da comunidade. E não aquele direito que um político ou alguém de fora vinha para poder dizer que eles eram quem tinha que buscar esse direito. Na verdade, as comunidades elas passaram a ter voz, elas passaram a dizer o que queriam e não ficar submissa àquilo que vinha de fora. E a gente hoje no IRPA valoriza muito isso, porque é um direito que foi duramente conquistado, né? A gente tinha um povo que era subjugado, principalmente aqui no semiárido, que não tinha a liberdade de falar o que queria. E aí esse povo precisou muito tempo ficar calado, sem poder dizer as suas opiniões. Por isso que hoje nas comunidades, quando a gente chega para fazer uma reunião, a principal pauta nossa é ouvir a comunidade. Porque as comunidades precisam dizer o que é que elas sentem, o que é que elas precisam, para que elas tragam essas pautas e a gente contribua para que elas conquistem esses direitos que elas tanto identificam que são importantes. Então é um papel nosso, né,
animar, incentivar e apoiar que as associações elas não se enquadrem nessa estrutura política que a gente tem muito hoje, de que uma pessoa, por ser uma liderança, por ser uma pessoa de maior informação, centraliza o poder da associação e aí faz com que o povo não tenha mais voz. E aí a gente vê exemplo hoje nas comunidades que a gente vai conversar com a associação e diz, não, a associação é de fulano, né? A associação é de ciclano. Então isso é algo que a gente precisa reavaliar. Né? Se a associação é de fulano, então não é mais uma organização social, ela é agora uma empresa. Então como é que a sua associação está hoje? Né? Você identifica que ela é da comunidade ou ela é de uma liderança? Acho que essa é a reflexão que as comunidades precisam fazer. Outro ponto importante, na sua associação tem jovem, né? Tem mulheres? Se tem, qual é o papel que eles exercem hoje? Né? Porque a gente chega nas associações e diz, não, a gente tem muito jovem, só que quando faz uma reunião, a gente não escuta esse jovem. Então não é só ter a presença do jovem, mas é também escutar o que eles têm a dizer. Assim também com as mulheres e com a diversidade de pessoas que tem nas comunidades. Então, Nilton, não é só ter o jovem e a mulher na reunião, né? É ter ali a presença na reunião, é ouvir e acolher quando as sugestões, quando as colocações dialogarem com os interesses, com as necessidades da associação, né? Isso para ter um dinamismo com essa turma, é isso? Justamente, Álvaro, a ideia principal é que a gente valorize aquele tema que o jovem ou que a mulher está trazendo ali na reunião. Por mais que às vezes a gente ache que é algo que é irrelevante, a gente precisa acolher porque são pautas que eles estão trazendo. E se a gente quer criar um ambiente democrático, a gente precisa escutar todos. Né? Nem todas as opiniões elas são acolhidas numa assembleia porque a decisão é feita pela maioria. Então, a diversidade de opiniões é que vai garantir a melhor escolha para que a associação ela consiga atingir o melhor objetivo. E isso só é possível se ouvir a diversidade. Então, se todos falam, a garantia é que você vai conseguir selecionar ou qualificar a melhor pauta, a melhor opinião e fazer com que ela seja bem acolhida e bem encaminhada. Então, esse é o desafio, a gente escutar. A gente precisa, mais do que nunca, escutar, principalmente isso com relação às lideranças, né? Que às vezes já tem muita bagagem e acaba tendo esse desafio de como é que eu escuto uma pessoa que talvez tenha menos informação do que eu, o que é que eu aprendo com ela. Então esse é um exercício humano também, né? Eu preciso escutar ela para que ela também me escute. Então às vezes a gente diz, o jovem não quer saber de nada, mas porque a gente também não está parando para escutar ele. Então é um desafio que a gente hoje precisa garantir é que o jovem ele seja escutado, por mais que a opinião dele não tenha nada a ver com o que a associação quer trabalhar. Mas é a partir dessa escuta que ele vai se sentir parte desse processo. Então, mais uma vez, para as comunidades, eu trago essa reflexão. Qual o jovem hoje que vocês estão escutando enquanto associação? Quantos? Essa escuta está animando esse jovem? Precisamos retomar um pouco essa escuta. Ela é essencial para fortalecer essa organização que a gente acredita que é a base da vida das comunidades. Ô Nilton, a gente geralmente, no caminhar pelas comunidades, a gente ouve algumas falas que às vezes até nos preocupa com respeito à função da associação, né? Para que serve a associação? E talvez a gente pudesse dialogar um pouquinho nesse sentido aqui para ajudar o agricultor, a agricultora que está nos vendo agora, né? De entender de fato para que serve a associação. Essa é uma pergunta boa porque, de modo geral, a gente tem aquele sonho de ter uma associação para a associação garantir as nossas conquistas. Só que às vezes a gente atropela o processo. Na verdade, a associação ela é uma conquista a partir de uma construção. A gente pode ver que os grupos que tem na comunidade, eles já têm ali uma certa organização social. A organização social ela não é só uma associação, é uma manifestação cultural, né? É um reisado, um São Gonçalo, tudo isso é uma forma de organização. É uma cooperativa, é um grupo de jovens, um grupo de mulheres. São
grupos que se reúnem para a busca de um objetivo que é em comum, ou seja, que todos desejam aquele objetivo. Só que aí chega uma hora que esse objetivo ele já está bem amadurecido num debate com esse grupo e ele precisa ser encaminhado para um órgão, por exemplo. Quem é hoje a referência que a gente tem para poder garantir as nossas políticas públicas? É o Estado, né? E aí o que é que o Estado coloca para a gente nas comunidades? Que para fazer algum projeto com a comunidade precisa ter uma organização instituída, ou seja, precisa ter um CNPJ, para poder garantir segurança jurídica nos processos, principalmente envolvendo transferência de recursos. E aí é nessa hora que a associação se torna essencial, porque é ela que vai lhe dar o instrumento jurídico para você conseguir adquirir aquele objetivo que foi sonhado desde aquela discussão que foi feita nos grupos até a criação da associação. Só que aí o desafio que a gente tem é, às vezes a gente quer criar logo uma associação para pegar um projeto sem construir essa base. E às vezes a gente tem esse desafio, será se é mesmo a associação que vai resolver esse problema? A associação ela já é uma conquista a partir de uma construção maior. Então, tem muita associação que foi criada que a gente chama Associação Banco do Nordeste, Associação de Político, que é o quê? É aquela associação que veio um projeto, era bom, foi lá criar uma associação para pegar o projeto. Acabou o projeto, acabou a associação. Então a gente não quer que seja esse tipo de associação a que a gente vai animar. Esse tipo de associação ela tem até um problema, geralmente é um muito comum, que é de não conseguir executar o projeto até o final, né? Justamente, aí cria uma inadimplência com a comunidade, às vezes por falta de uma boa reflexão, a comunidade fica sem ter um nome limpo perante os órgãos que financia e aí acaba que os projetos eles já são impedidos de chegar. Então a gente precisa ter esse cuidado. A associação ela é essencial e aí ela vai ser criada na hora que já tiver um grupo que está se ouvindo, que está debatendo, que vai poder escolher uma liderança que vai ser a parte da diretoria, porque aí é onde entra o desafio. Ah, vamos criar uma associação, beleza. Mas e agora, quem é o presidente? Quem vai ser o tesoureiro? Quem vai ser o secretário? Quem vai ser os conselheiros fiscais? Então é nessa hora que a comunidade precisa de saber que é um momento de ter cada vez mais maturidade. Para não dizer, ah, você ou você não. Precisa ser construído e essas pessoas precisam assumir esse compromisso. Que hoje você é presidente, amanhã pode ser aquela outra pessoa, pode ser um jovem, uma mulher, não é só aquele que talvez tenha melhor acesso a mais informação. Mas qualquer um na comunidade pode ser, desde que tenha essa segurança de que o povo está ali garantindo, né, que essa associação esteja com respaldo, né? Porque hoje a gente ouve muito assim, ah, o presidente não faz isso, o presidente não faz aquilo. Sim, e os sócios estão fazendo o quê? Newton, uma coisa fundamental na associação é esse envolvimento que você traz, né? Que você fala das pessoas se envolverem. Eu sinto que às vezes nas associações o povo faz como no caso da política, né? Vota, elege alguém e pronto, esse alguém toca lá, eu não me envolvo, eu não preciso participar de reunião, eu não preciso participar das atividades, né? Como é isso e que impacto isso traz negativo para a associação? A gente vê o reflexo disso justamente no dia a dia das associações. Quando você vai pegar o número de assembleias que foram feitas, né, de reuniões, a gente vê que tem comunidade que diz, não, a gente se reúne aqui se vir um técnico ou se vir alguém de fora. Então a associação está cumprindo o papel dela se ela está fazendo isso, né? O envolvimento deles precisa ser além de alguém que vem de fora, precisa ser um envolvimento entre eles, né? Das pessoas que estão aí na comunidade para tomar decisões independente de quem está vindo de fora. Mas às vezes por conta dessa falta de envolvimento, a comunidade não acredita que se ela sentar lá, sem ter alguém de fora, ela vai conseguir tomar alguma decisão ou que vai ser uma reunião interessante. Então a gente precisa resgatar isso, né? As associações, aquelas que estão com essa dificuldade, precisam se animar seus sócios para poder fazer com que o povo se encontre. Ah, não tem nada interessante para conversar, vamos falar da comunidade, ver o que é que tem de interessante, quais os problemas, como é que está o fundo de pasto, né? Como é que está os animais, e tentar buscar retomar essa conversa, esse envolvimento. Para quem está nos vendo agora, certamente já tem uma associação constituída, já faz parte de alguma associação,
né? Mas para a maioria dos agricultores e agricultoras do Bahia Produtiva tem essa obrigação, né, de estar ligado a alguma associação, alguma cooperativa para poder acessar o projeto. Mas pode ser também que tenha gente nos vendo que não faz parte ainda de nenhuma associação na sua comunidade. Então, uma pergunta fundamental: o que é preciso para a pessoa criar ali, junto com o seu coletivo, junto com sua comunidade, uma associação? Qual o passo a passo? Bem, esse é a base para a gente conseguir ter uma associação bem preparada, é conhecer bem esse espaço. E aí, partindo dessa ideia de que o povo já está com um objetivo bem definido, de que estão dialogando bem, agora é a hora de formalizar, né? E aí, como é que isso ocorre? A gente tem duas etapas. Uma primeira que é convocar, né, a comunidade. Geralmente a gente faz isso colocando um edital na parede de convocação para que todos saibam que vai ter uma reunião específica para se criar uma associação, que aí é aberta, né? Todos têm o direito de participar. Fazendo essa convocação, e aí tem o espaço que seria a Assembleia de Constituição, que a gente chama, que é nesse momento onde vai se escolher os diretores. É nesse momento onde você vai fazer uma ata e é nesse momento também que vai ser debatido o Estatuto, que hoje é o grande desafio das associações que estão sendo criadas e daquelas que já existem, é conhecer o que é que tem no Estatuto. Porque é lá onde você vai entender qual é o papel de cada um, qual é o objetivo da associação, quais são os direitos, os deveres, né? A gente tem agora uma lei recente, que é a lei do Miroski, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que traz muito regimento para o bom funcionamento das organizações, e a associação está nesse campo. Os estatutos nas comunidades, muitos ainda não foram adequados, porque essa lei é recente, né? Ela foi criada em 2014, mas no estado da Bahia ela passou a valer em 2017. Então muitos estatutos precisam se adequar para que, na hora de concorrer a um edital, fazer um projeto com algum órgão, ele esteja atualizado. Então, teve a reunião com todos os sócios, apresentou a proposta de criar a associação, debateu o estatuto, indicou, né, quais são os objetivos, quais são o período de eleição, o período que vai ter cada processo, as assembleias, se vai ser mensal, quinzenal, bimestral, anual. Feito isso, aí agora você vai ter agora um documento para ser registrado no cartório, que aí é a ata de constituição juntamente com o estatuto. Esse é o que seria o segundo passo, né? Então, né, a associação que você faz parte, ela já fez essa atualização? É uma pergunta boa para ser feita para o grupo da associação. E aí, essa é uma pauta que a gente pretende trazer aqui nas próximas videoaulas, tá certo? A gente voltar a debater esse ponto, porque é necessário e fundamental ter essa adequação. Nilton, uma outra coisa que também é fundamental é entender o papel de cada um e cada uma dentro da associação. Então a gente tem lá presidente, vice-presidente, tesoureiro, tem conselho fiscal. Qual é o papel de cada um desses cargos dentro da associação? Então, a gente, pensando, né, que a gente já formalizou a associação, agora é hora de a gente ir tendo clareza desses pontos, né? Às vezes a comunidade, as famílias ficam preocupadas, mas eu não sei o que é que um presidente faz ou o que um secretário faz. Isso a gente sempre pensa assim, não é que você tem que saber já o que tem que ser feito. Primeiro você tem que estar envolvido e assumindo o processo de construção, que aí você vai se envolvendo, vai aprendendo no dia a dia. Mas assim, é importante a gente ter claro que a associação ela tem 3 órgãos principais que a gente chama, né? O primeiro, que é o mais o soberano da associação, é a Assembleia Geral. Quem faz parte da Assembleia Geral? Todos os associados. É esse povo quem define o que é que a associação vai fazer, o que é que ela precisa encaminhar. Então, aí você vê a importância de ter as Assembleias Gerais, porque se não tem a Assembleia Geral, o principal órgão da associação ele deixa de funcionar. Depois, seria o que a gente poderia detalhar em 3 etapas, né? A Assembleia Geral, o principal órgão, o
que vem logo em seguida é a diretoria, que aí é onde vem o presidente, o secretário e o tesoureiro. E para cada um também tem uns vice, não é que é obrigatório, mas é uma orientação. E aí, como é que eu sei o papel de cada um? Primeiro, eu não preciso ter isso gravado na minha cabeça, eu preciso saber que essas informações estão lá no estatuto. Se eu tiver uma dúvida, eu posso ir lá e ver, o meu papel aqui está definido mais nesse caminho, então eu vou lá e vou me adequando. Mas, de modo geral, o presidente ele precisa coordenar a Assembleia, e aí retomando aquela ideia, para que todos tenham direito de voz, né, de fala, garantir que todas as pautas que foi levantada pela Assembleia elas sejam encaminhadas e direcionar para que esses encaminhamentos sejam de fato se concretizados, né? O presidente ele precisa ter esse processo de coordenação e essa função de estar representando a associação perante os órgãos. Então, entendendo que o papel do presidente é esse que a gente acabou de falar, aí tem o tesoureiro, que é aquela pessoa responsável pelas questões mais ligadas ao financeiro. E o secretário é quem vai estar mais organizando os papéis, fazer ofício, fazer as atas e, de modo geral, apoiando, né, nas ações ali da diretoria. E aí vem o terceiro órgão, que a gente chama, que é também tão importante quanto o segundo, que, no caso da diretoria, que é o Conselho Fiscal. Que a gente diz, o Conselho Fiscal não tem importância, mas é o Conselho Fiscal quem acompanha e quem garante que todas as ações da diretoria e dos sócios, eles estão em cumprimento com o que está no Estatuto. Então, o Conselho Fiscal ele precisa estar atento a todas as ações que a associação está executando, principalmente com relação aos projetos, né? Se a comunidade está executando um projeto, por exemplo, do Bahia Produtiva, né? Qual é o objetivo daquele projeto? O Conselho Fiscal precisa ter isso claro para poder orientar e perceber se está ocorrendo algum desvio de finalidade, né? Às vezes tem um sócio, alguém que é um beneficiário que não está fazendo com que aquele projeto cumpra o seu objetivo. O Conselho Fiscal precisa ajudar a diretoria a garantir a boa execução. Então ele não é fiscalizado do ponto de vista de punir, mas é de acompanhar e de fazer com que o presidente, junto com os demais, consiga fazer com que a associação execute bem aquilo que está colocado no estatuto e nas atas onde é decidido, né? O que é que a associação vai fazer. O Conselho Fiscal seria como um controle interno para proteger a associação de um possível problema futuro, né? Justamente, é ele quem vai respaldar, né, a associação para garantir que ela está cumprindo com a função que ela se colocou para fazer, né? Mas assim, para a gente ter bem tranquilidade, né, a gente que está nas comunidades, principalmente o jovem, a mulher que às vezes diz, eu não tenho experiência, eu não participo, como é que eu vou exercer um cargo desse? Não precisa se preocupar, eu acho que o principal é você saber do seu compromisso, se você de fato quer contribuir, e você querendo, tendo esse desejo, você vai lá no estatuto, você pode ler, acompanhar o que é que está informando lá, e no dia a dia você vai conversando com a equipe, a gente do IRPA está sempre à disposição para poder dar esse apoio, para que você tenha cada vez mais clareza e boas informações para exercer bem a sua função, independente de qual é que você está ocupando no momento naquela associação com qual você está sócio. Nilton, e como animar as associações, né, que estão aí no dia a dia trabalhando, buscando melhorar as comunidades, buscando melhorar inclusive a organização interna, né, e quais os cuidados que são necessários para manter a instituição, essa organização, a associação funcionando bem e com tudo certinho? Então, esse é o grande desafio, né, das comunidades, o grande desafio da gente enquanto instituição, que é fazer com que essas associações continuem existindo, né? Elas não podem desanimar, apesar dos desafios, né? No momento desse que a gente está vivendo, a gente sabe que está mais difícil ainda se encontrar, fazer as discussões, mas mais do que nunca, você que é jovem, que é das comunidades de fundo de paz, que já é liderança há muito tempo, pessoas que estão começando agora, precisam ser referência ainda mais para que as pessoas acreditem que essa associação é um caminho que garante direitos, que garante que as comunidades vai estar aumentando, né, a sua qualidade de vida. Então,
Se hoje você está executando um projeto, você precisa ter clareza de que esse projeto é uma conquista, que veio graças à associação. Então, é sempre bom a gente retomar as nossas conquistas, né? Para que a associação veja o que ela já conquistou até agora e que ela acredite que isso é possível de se evoluir cada vez mais. Mas isso só vai ser possível com esse envolvimento de cada um e de cada uma e acreditando sempre que vocês que estão nas comunidades precisam estar organizados. O IRPA pode estar lá com os projetos para executar, o Estado pode estar com a melhor política pública, mas se a comunidade não está bem animada, bem organizada, principalmente confiando, né, um no outro, cooperando, acreditando, né, que vocês têm condições de executar esses projetos, se vocês não tiverem isso, a gente não consegue ter uma boa execução dos projetos. Então, vocês são os principais atores nessa caminhada, né? Então, acreditem em vocês, acreditem nas comunidades, que é vocês quem nos ensinam a como viver bem no semiárido. Muito bem, obrigado Gildenilton pela sua presença aqui conosco, fazendo esse bate-papo com a turma de agricultores e agricultoras do Bahia Produtiva, né, que são assessorados pelo projeto. E a gente já conta com sua presença aqui em mais um bate-papo, ou mais outros bate-papos, né, sobre diversas temáticas. A gente agradece, deseja aí que as associações tenham bom êxito, né, na execução desse projeto, que supere esse momento que a gente está vivendo agora e que a gente saia bem mais fortes e perseverantes para poder continuar, né, se ajudando e construindo aí um semiárido bem produtivo e com um povo feliz. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.